Então vamos orar, vamos pedir a Deus. Deus, obrigado, porque essa é uma rica oportunidade que nós temos como irmãos, juntos para louvar o seu nome, para cantar, mas também para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não nos reunimos aqui somente, Deus, para termos, Senhor, esse momento gostoso entre irmãos, mas nós nos reunimos para termos esse momento gostoso com o Senhor, para ouvirmos a Tua voz. O Senhor falou tanto nesse culto, já no louvor, Senhor, foi tão gostoso a presença de Deus, e continua conosco agora, Senhor. Me ajuda nesse momento em que eu ainda me recupero dessa tosse, me ajuda a chegar até o final, e que nós possamos juntos caminhar, aprendendo mais do que o Senhor tem para nos ensinar na Tua palavra, é o que eu te peço. Também aqui aos nossos irmãos e aqueles que nos assistem pela internet. Que o Senhor guarde a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Felicidade. Felicidade é uma coisa que todo mundo agora no começo do ano, é a primeira coisa que acho que vem na lista quando a gente faz os nossos pedidos, os nossos desejos. A gente, Senhor, por favor, que esse ano a gente tenha mais felicidade do que os momentos difíceis ou infelicidades na vida. E a felicidade, ela pode ser tão antiga quanto a raça humana. Quando a raça humana, ela é criada, a felicidade também, ela vai junto, ela já embarca com o ser humano. Faz parte, está intrínseco no ser humano isso. E a ideia de estudar rigorosamente a felicidade, apesar de nós olharmos para a felicidade e ela ser algo muito antiga na raça humana, a ideia então de estudar a felicidade é muito recente. Ela não é algo que é estudado há muito tempo. Durante a maior parte da sua história, a psicologia, ela se preocupou exclusivamente em ajudar pessoas que estavam em dificuldades. Então, a psicologia, ela foi mais atrás das pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Então, há apenas uma década atrás, e você pode começar a perceber isso quando você olha para a história, ou de ouvir falar mais dos problemas psicossomáticos, da alma, é que há 10 anos para cá a coisa aumentou, as pessoas têm falado mais, e algo mudou na psicologia, e passou a olhar não apenas para quem estava doente, e aí está o ponto, começou a olhar também para quem estava bem. Então a psicologia parou só de olhar para quem estava com problema, com doenças, ou problema na alma, doente, vamos dizer espiritualmente falando também. Mas a psicologia, no caso aqui, estudando a alma da pessoa, ela começou a investigar, então, não somente a consertar aquilo que estava quebrado na vida da pessoa, ela começou também a olhar como ajudar o normal, a pessoa que não está passando por problemas, vamos dizer, de psicológicos ou com falta de infelicidade, a poder continuar florescendo, num sentido mais ou menos do que o sistema de saúde tem tentado fazer, prevenir, como uma prevenção, e também ajudar para que evite futuras quebras. E o estudo da felicidade, ele tornou-se tão real hoje, que as investigações continuam, e muitas descobertas são feitas, e algumas, por exemplo, interessantes. Por exemplo, eles dizem que a felicidade, isso são estudos de várias universidades, a felicidade, ela ativa seu corpo da cabeça aos pés, eles chegaram a essa conclusão. Porque os finlandeses, eles induziram várias pessoas, 700 pessoas a terem emoções, fizeram uma indução num estudo, e estas pessoas, então, depois que elas foram induzidas nesse estudo a essas emoções, eles pediram para que elas colorissem, então, um mapa corporal detalhado do que ela sentiu, o que isso afetou no corpo dela, o que ela sentiu que isso mudou. E foi interessante que eles conseguiram a perceber, sentiu-se, que não é apenas energizante, ou metaforicamente falando, uma coisa mental somente, como a gente trata da psicologia. Mas eles conseguiram perceber que, na verdade, a felicidade, ela energiza todo o corpo. Uma pessoa feliz, ela produz, o corpo dela está bem. E eles chegaram à conclusão de que a felicidade é a única emoção e enche todo o corpo de atividade, incluindo as pernas, uma coisa que eles perceberam. Por quê? Porque
talvez indicando, quando eles chegaram nas pessoas, que as pessoas felizes, elas se sentiam mais prontas a entrar em ação. Olha o que eles chegaram à conclusão. Elas caminhavam mais, elas queriam agir mais, elas tinham mais motivação para fazer. E outra, até na questão de pessoa feliz, o que ela quer? Dançar. Ela quer festejar. Não é verdade? A gente olha até para a Bíblia já fala isso há muito tempo. Presta atenção. Agora, outra coisa que eles chegaram também a perceber é que ser gentil com as outras pessoas ou com os outros também aumenta a felicidade. Olha, talvez essa não seja a descoberta mais chocante a nível individual, mas a maioria de nós já experimentou, de certa forma, a alegria de tornar a vida de outra pessoa um pouco mais fácil, melhor, dar presentes. Não é gostoso? Quando a gente faz isso, você experimenta a felicidade quando você vê a satisfação de alguém, a felicidade de alguém. Essa é a conclusão que eles chegaram. Em Atos, do capítulo 20, verso 35, quando Paulo está falando, ele chega a comentar e ele disse assim, a maior felicidade em dar do que receber. A Bíblia já dizia isso. Então, presta atenção, como a Bíblia ela nos ensina. Isso é uma universidade que está estudando, pessoas que dedicaram o seu tempo. Mas olha o que a Bíblia já está dizendo há muito tempo atrás. Eles chegaram à conclusão, cientistas, são cientistas, descobriram que recentemente, que o mesmo princípio também se aplica a comunidades inteiras, não é só uma coisa das pessoas, de uma pessoa. Não é uma pessoa que dá presente, a gente experimenta isso, mas eles, na pesquisa, fizeram numa área de 255 áreas metropolitanas, por exemplo, na América, em lugares que estavam passando por perturbações, desafios por causa da crise financeira, e eles descobriram que as comunidades que se unem, essencialmente fazendo pequenas coisas boas umas para as outras, como voluntariado, ajudando ao vizinho, são mais felizes. Olha o que eles chegaram à conclusão. Então não é uma coisa só individual. Comunidades que se ajuntam, pessoas que se ajuntam também, elas são mais felizes. E que o capital social tem um efeito na vida das pessoas protetor. E as pessoas ficam mais felizes quando elas fazem as coisas que são certas. Melhor e muito mais satisfeitas do que quando faz ou não faz. Não é só fazer a coisa errada, não faz a coisa certa, mas é quando não faz também. Agora, vamos voltar para a Bíblia? A Bíblia já dizia isso em Eclesiastes capítulo 3, verso 12, que o sábio aqui ele diz o seguinte, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. Percebe que a Bíblia já diz há muito tempo? Isso não é uma descoberta nova. A Bíblia já vem dizendo. É que o homem ele teima em não querer perceber o que a Bíblia nos ensina. E aí mais uma só. A escola não pode te ensinar a ser feliz. O doutorado, isso foi o que eles chegaram à conclusão. O conhecimento, a capacidade de fazer algo não aproxima uma pessoa da felicidade. Uma pessoa que consegue doutorado, posição, não é uma pessoa que necessariamente vai ser uma pessoa feliz. Mas eles concluíram que ter amigos, ter familiares, ter pessoas fazendo parte da sua vida, pessoas que te ajudam a seguir no caminho, afinidade, são a melhor maneira de nós fazermos e sermos felizes. Olha que interessante. Então não é posição, não é, às vezes a gente vamos querer ser graduado, isso é bom, mas não é a solução. E eles chegaram então à conclusão que os relacionamentos têm associações mais fortes com a felicidade do que o desempenho acadêmico, de acordo com o estudo aqui. E teve um estudo que foi considerado, acho que o estudo que levou mais tempo, levou por volta de 75 anos esse estudo, que foi feito com 268 graduados da Harvard Universidade. Olha que é uma das maiores do mundo, se não a maior. E eles, então, por 75 anos, esse professor, que é um principal pesquisador da universidade, ele acompanhou, então, esses graduados e ele resumiu, décadas após décadas, fazendo um acompanhamento do florescimento do humano, sobre o que é ser feliz, sobre a felicidade, sobre o que o ser humano busca. 75 anos de experiência.
acompanhando as pessoas que se formavam na Harvard. E ele descobre, então, décadas após décadas, a conclusão de que, olha o que ele chega à conclusão, felicidade é amor. Ele chega à conclusão e diz, e ponto final. Agora, esse estudo gastou 75 anos para dizer perceba uma coisa, a Bíblia já dizia isso. Quando eu olhei assim, mas eu falei, mas eu estudo a Bíblia, eu olho para a Bíblia, eu leio a Bíblia desde pequeno e eu percebo que a Bíblia já disse sobre o amor. Paulo, ele diz em 1 Coríntios, que é o verso do amor, que ele fala assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, ele não tem inveja, o amor é bondoso. Paulo, ele já dizia isso em 1 Coríntios 13. Agora, o Pedro também dizia, o apóstolo Pedro também dizia, lá em 1 Pedro 1, 22, ele dizia o seguinte, agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, ele diz assim, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Olha o que Pedro está dizendo, apóstolo que andou com Jesus. Agora, não ficamos só nesses dois, tem mais um que esse é interessante, o apóstolo do amor, que é João. Em João, no capítulo, primeira carta de João, capítulo 4, do verso 7 ao 9, é interessante porque ele fala do amor, e João é considerado o apóstolo do amor, e essa carta de 1 João, ela é possivelmente a última carta a ser escrita, não é Apocalipse, foi colocado na Bíblia por linha de ordem, né? Mas não cronológica, porque a última carta que se dá a ser escrita é essa que João ele escreve. E ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Percebe que não é uma novidade? E ele continua, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Vou contar uma coisa interessante, que fala-se a tradição da história da igreja, porque tem a Bíblia escrita e tem a tradição, a história que vai sendo contada, e eu já li isso daí em alguns livros, e é interessante isso, porque conta-se que o apóstolo João, ele é o último apóstolo a morrer. Ele foi o último a morrer e ele morre provavelmente em Éfeso. Então, ele sai da sua prisão, que ele estava em Patmos, ele fica em Éfeso, e ali, então, diz que as pessoas, elas, por ele se tratar do último apóstolo vivo, já bem velhinho, as pessoas queriam ouvir o apóstolo João contando as coisas, falando as mensagens, aquilo, porque, poxa, é o último que restou dos apóstolos. E a história, ou a tradição, que é muito bonita, por sinal, diz que eles pegavam ele e levavam de igreja em igreja, de comunidade em comunidade, para ele falar a palavra. Só que João, ele era muito velhinho e ele tinha que ser carregado para falar a palavra. E quando ele chegava, então, para falar a palavra, eles levantavam João, a população ou o povo estava aglomerado, um apertando o outro, porque queria ouvir o apóstolo falar, e ele vinha com a mensagem dele, ele dizia assim, amados, a mesma coisa, filhinhos, amem uns aos outros. E o que é interessante é que um certo dia, porque ele falava essas palavras e logo eles baixavam ele e acabou. Então as pessoas que iam para ouvir eles, ouviam eles erguerem ele, e ele falava exatamente, amados, ou filhinhos, amem-se uns aos outros. E um dia alguém então chegou a ele e reclamou, apóstolo João, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas vêm aqui para te ver, e desculpa, mas você só tem isso para dizer, não tem mais coisas que você poderia dizer? E aí o apóstolo João, ele respondeu para essa pessoa e disse, bem, se eles assim fizerem o que eu digo, amarem uns aos outros, isso já seria suficiente, eu não preciso dizer mais nada. Então essa é uma realidade que a gente olhou para as pesquisas aqui, viu algumas coisas, e por que eu dei essa abertura? Porque a gente começa o ano com objetivos. O Du falou aqui, para a gente fazer votos, fazer as coisas e fazer as coisas corretas. E eu acredito que nenhum de nós queremos chegar no final desse ano sem ter conquistado ou sem ter uma experiência. Eu falo para você, se você falar, André, o que é que você quer ter?
Realmente eu quero ter felicidade, eu quero esse ano que Deus abençoe, cuide da minha mãe, da saúde, da minha esposa, da minha filha, da minha família, da igreja, eu quero essa igreja aqui firme, forte, um monte de plano que eu coloquei, que são os meus medos, ou que são as minhas necessidades diante de Deus. Talvez pessoas que estão passando por necessidade e doença, Senhor, me preserve esse ano, me ajuda. A gente busca ser feliz. E a gente tem que ser honesto, que a felicidade, ela vai passar perrengues, a gente vai passar lutas e dificuldades. Agora, como é que a gente quer passar a vida, como é que a gente quer seguir? A gente quer seguir sozinho nessa expectativa de que jogamos Deus na nossa conversa, porque é realmente atirar Deus na nossa conversa. Mas Deus, Ele não está tendo um papel fundamental, porque a gente não está usando esse privilégio que é ter Deus na nossa vida. A gente simplesmente está acostumado a dizer que vamos fazer e Deus vai nos abençoar. Agora, nas últimas semanas, então, de 2023, e nessa semana de 2024, eu me coloquei a refletir nas coisas da minha vida, das minhas necessidades, dos meus medos, da minha vontade, aquilo que eu busco como felicidade. E hoje, no dia 6, nós estamos no dia 6/1, continua contando. Eu continuo contando isso. A gente tem falado de contar as bênçãos, E eu quero compartilhar algo que eu quero começar hoje com vocês. Bem assim, entrar mesmo de cabeça e falar, Deus, o que é que o Senhor quer nos ensinar? Porque se o Senhor está mostrando isso para nós, é porque o Senhor quer nos ensinar algo. E por isso, às vezes, a gente corre muito. Porque eu tenho que falar a palavra. Não, eu tenho que entregar a palavra de Deus. E entregar a palavra de Deus para que a gente possa pegar essa palavra e fazê-la como um alicerce para a nossa vida nesse ano que vai entrar. E a palavra que Deus colocou para mim foi um salmo de Davi, que é o salmo de número 103. E esse salmo é um salmo lindíssimo. Só que eu hoje, ao invés de ler esse salmo, eu quero pedir que a minha esposa, ela venha aqui me ajudar hoje, e ela vai ler esse salmo para mim, que é o salmo de número 103, se você precisar tem aqui. Eu estou aqui na versão NVT, que é a nova versão transformadora, mas existem outras versões, e nós vamos ver as outras versões um pouco, porque hoje eu quero formar uma base para que você... Eu acho melhor a gente pôr um microfone, porque eu vou te interromper na hora que você estiver lendo. Então não precisa correr. Põe aí, vê se o Gui pode... Deixa eu ver se... Não chega mais que isso. Passa para esse lado, é melhor. Você tira? Tá bom. Então você vai ler para mim, e comece lendo, eu vou te interromper, anyway, mas eu quero que você acompanhe. Vamos prestar atenção no que esse salmo já de cara já nos ensina. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Para um pouquinho aí. Presta atenção nesses 6 primeiros versos. E se você tem uma Bíblia e quer fazer uma anotação, por isso que é legal você ter uma Bíblia de papel, porque você anota e fica gravado isso, porque Davi, ele está fazendo uma sequência, ele está fazendo uma cadência, ele está fazendo uma linha de lógica para passar para nós. Se você percebeu, Davi começa primeiro, do verso 1 ao verso 6, com causas individuais e pessoais de louvor. Então, se você quiser anotar, primeira coisa, do 1 ao 6, Davi, presta atenção no crescimento, ele fala de causas pessoais e de louvor pessoal a Deus. Ele fala, então, a Deus. Presta atenção. Então, ele começa primeiro pessoal e individual, ok? Continua. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos, aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade.
Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Parou aí? Quer trocar aí? Vou trocar. Bem, presta atenção, nesses versos do 7 ao 19, o que Davi está dizendo? Ele já parou de falar de um louvor pessoal, particular, e agora ele está falando de um louvor nacional. Ele expande o louvor. Aquilo que ele está falando agora, ele começa a ampliar os horizontes e ele passa agora para a nação. Ele passa agora para as pessoas. Então, agora Davi mostra um louvor não particular. Ele mostra agora um louvor nacional. Ok? Presta atenção à construção de que Davi está fazendo. Amém? Vai lá, sequência. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Obrigado, Rose. Era isso que eu precisava. Muito obrigado. Perceba o que foi no final? Qual é a linha de lógica agora? Agora ele passa de um louvor particular para um louvor nacional, ou um louvor mais expansivo para as pessoas que ali estão, não é? Para as pessoas ali do reino. E agora ele fala com um louvor a nível universal. Ele amplia ainda mais o seu alcance nisso que ele está querendo passar como lição. Começa particular, amplia os horizontes, e agora ele fala universal. E ele vai envolver anjos, ele vai envolver a criação. Você vê que é algo que ele vai expandindo do que ele fala no Salmo de número 103. Agora, de todos os salmos, este é o salmo que mais tem ecos do Evangelho. Entre os versos 1 e 2 que a gente leu, e dos versos 20, 21 e 22, como se fosse um sanduíche, no sanduíche de cima, no pão de cima, versos 1 e 2, e no pão de baixo, seria o verso 20, 21 e 22, existe no meio um recheio que está cheio de Evangelho de Deus. Mesmo antes de Davi conhecer Jesus Cristo, mas ancorado na inspiração do Espírito Santo, ancorado na inspiração de Deus para a vida dele, ele ecoa o Evangelho. E o Salmo de número 103 é o mais evangélico do saltério. E é interessante que Davi ele é levado a começar e terminar da mesma forma. Você percebeu aí? Que ele começa dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E ele diz no verso 2, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. E ele termina dizendo também, quando a gente olha verso 20, bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que exultai executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendize ao Senhor todos os exércitos, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio.
E aí ele termina, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Começa com bendize, ó minha alma, ao Senhor. Termina com bendize, vai criando essa linha de lógica, ele vai ampliando os horizontes. E aí a gente olha para isso e começa a perceber aquilo que Deus quer passar, aquilo que Davi quer passar para a gente. Se você olha para os títulos ou subtítulos de outras Bíblias que nos ajudam a uma compreensão maior, por exemplo, a NAA, que é Nova Almeida Atualizada, ela traz como subtítulo aí, a misericórdia de Deus. Salmo de Davi. A NTLH, ele traz o hino à bondade de Deus, de Davi. Aí quando você vai para King James, você percebe que a gente canta essa música. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. E quando a gente olha para a NTLH, eles traduzem assim, o Senhor... Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. A NAA diz, não bendize, mas ela diz bendiga. Agora, o que quer dizer essa palavra que Davi ele começa falando desse salmo? Bendize, bendizer, louve, ou bless, ou abençoado seja. O que é que Davi ele está tentando passar para nós, que nós devemos aprender, e quando olharmos para esse salmo, executarmos, ou aprendermos para fazer isso para a nossa vida? Porque é uma mensagem, há algo aqui. A palavra bendizer aqui, quando ela é traduzida, e que às vezes vem como louve, bendiga, como nós vimos nas outras traduções, ela significa, em hebraico, ela é barak. É uma palavra até fácil da gente falar, barak. E barak significa a atitude de ajoelhar e dizer a Deus como um ato de adoração, e como se a gente abençoasse algo. Isso é barak, que é a tradução que é colocada nas nossas Bíblias. E o exemplo que a gente tem dessa palavra, olha como ela vai crescendo na Bíblia. Por quê? Davi, no final da sua vida, ele está diante do povo todo, ele está passando para Salomão o seu reino, e lá em 1 Crônicas 29, 20, ele diz assim, então Davi disse a toda a congregação, ele fala assim, agora louvai, ele fala, agora barak, para toda a congregação, ao Senhor vosso Deus. E então, toda a congregação faz o que quando ouve Davi falando? Eles louvam a Deus, Deus de seus pais, e aí todos, a Bíblia diz que eles inclinam a cabeça, adoram ao Senhor, se prostram perante o rei, e eles fazem isso. Se você olha no texto, eles fazem isso com júbilo, com cânticos, com alegria e com respeito. Coisa que, se nós percebemos e olharmos isso hoje no nosso mundo, isso tem se perdido, esse respeito por Deus. Davi, quando ele chega, e olha que é um dos personagens que a gente fala, puxa, quanto problema Davi teve na sua vida, e Deus o olha como um homem segundo seu coração, porque Davi tinha um respeito por Deus. O problema não é quando a pessoa peca, o problema é permanecer no pecado, mas é que quando nós erramos por qualquer pecado que seja, nós nos voltamos a Deus e o nosso coração geme, pelo respeito que a gente tem de Deus, pelo temor que a gente tem de Deus. Pelo respeito, quando eu chego num ano que eu começo agora, e eu entrego diante de Deus, eu falo, Deus, eu não vou caminhar sem o Senhor. Isso tem que ser verdadeiro no nosso coração. E Davi, ele nos ensina a ser verdadeiros na nossa adoração, na forma como a gente se prostra. Em meio hoje, a nossa cultura, que ela é uma cultura de independência pessoal. Você percebeu isso? Hoje o mundo que a gente vive, ele nos diz que a gente é independente. A gente pode fazer tudo, e pode mesmo, faz tudo o que quiser. Agora, aqui Davi nos ensina ao contrário, Davi nos ensina a contracultura, Davi nos ensina a ter dependência de Deus. Ser exatamente diferente do que às vezes a gente sem perceber está fazendo. Porque sem perceber a gente se torna independente, a gente é independente na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não percebe. Essa palavra, barak, ela aparece 330 vezes na Bíblia. Já lá desde o início, lá na criação, 5º dia da criação, quando Deus cria os animais aquáticos, diz que Deus então abençoou, barak, Deus abençoa. Aí você vai lá para o 6º dia da criação, quando ele cria o homem e a mulher, em Gênesis 1, 28, diz que Deus abençoou e disse ao homem e à mulher, sejam férteis, multipliquem-se. Percebe Deus na sua atuação, essa palavra, Deus abençoando o homem? Espera aí, mas não é quando a gente vai para Deus,
Agora, é Deus que também nos abençoa. Como é que funciona isso? E se você percebe, não é só aí que fica, porque Baraque vai aparecer, esse louvor a Deus vai aparecer constantemente na Bíblia. Quando você vai lá para os descendentes de Abraão, também, lá em Gênesis, no capítulo 5, quando Deus fala, não é, dos descendentes de Abraão, o homem e a mulher, os criou e os abençoou de novo. É a bênção de Deus. Você vai lá, por exemplo, no dilúvio, no Gênesis 9, capítulo 1, mesma coisa. E Deus abençoou a Noé e seus filhos. Você vai lá para as promessas de Abraão, que está lá em Gênesis 12. Quando você olha a promessa e o pacto de Abraão, diz que de ti farei uma nação e Baraque, te abençoarei. Deus em todo o tempo está nessa interação. E a nossa interação com Deus é algo de duas mãos. E aqui nesse Salmo 103, hoje na nossa lição, é sobre bendiga o nome do Senhor. De verdade. Bendiga. Se você nunca parou para pensar nisso, o que é bendizer o nome do Senhor, essa é uma oportunidade para a gente iniciar bem esse ano, bendizendo o nome de Deus, de uma forma que talvez nós nunca fizemos na nossa vida. Porque Salmo aqui em 103, verso 1, diz que bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. É o quê? Tudo que há em mim. Não é só um dia, um momento, ou quando eu preciso, agora no começo do ano que eu vou fazer meus objetivos com Deus. É tudo, sempre, todo momento, tudo é tudo. E algumas pessoas, elas dizem, e a gente faz essa reflexão agora no começo do ano, é muito comum a gente fazer isso. Mas as pessoas, elas dizem que falar com a gente mesmo é sinal de doideiras, loucura. A gente está ficando louco. E você está falando, não era isso que a gente ouvia quando a gente era mais novo? Falar assim, meu, você está falando sozinho, você está ficando doido, é ou não é? E alguns dizem assim, esse cara está fraco, tem algum problema com ele, é sinal de fraqueza. Agora, eu acredito que é lógico, que depende muito do que você diz a si mesmo. E se você fala coisas sem senso, se, por exemplo, aquilo que você conversa com você mesmo não tem sentido algum, realmente é sinal de loucura, ou você está com problema, ou está meio perdido, ou está desbaratado, né? Como a gente fala, a pessoa está sem saber. Tinha aquele desenho, né, que era acho que era do Pica-Pau, ou que era, e tinha um urso que ele ficava doido quando ele não tinha um mel, que ele queria o mel, e quando não dava ele ficava correndo para lá e para cá, e toda vez, você lembra disso, o urso? E ele ficava, tem muitas pessoas que estão exatamente assim, quando surge um problema ela fica desbaratada, ela não sabe para onde vai. Agora, eu acredito que quando a gente conversa com a gente mesmo, e o que o Davi está nos ensinando, é que quando eu converso conversas produtivas, elas são maravilhosas com Deus. Converse com você e com Deus. Olhe para a sua vida e converse com Deus. Entre nesse ano e fala, Deus, eu quero viver uma experiência diferente na minha vida. Deus, eu quero viver algo que eu nunca vivi. Às vezes a gente não faz isso, porque a gente está tão acostumado de viver nossa vida. Eu quero viver algo novo de Deus. Deus está vivo. Tinha um filme aí que diz assim, Deus não está morto. Mas para muitas pessoas, elas falam com o ânimo de Deus, mas Deus não é tudo isso. É porque elas querem ter sucesso, elas querem vencer, e esse Deus, ele passa a pertencer como parte dessa vitória que ela vai ter, mas não como parte de tudo. Tudo que é em mim, louve ao Senhor. Salmo 103 aqui é um grande exemplo de força e não de fraqueza. É um grande exemplo de uma boa comunicação entre você mesmo e Deus. Assim começando como Davi começa. Como é que ele começa? Com um louvor particular a Deus. Agora, Charles Spurgeon, o grande pregador britânico, ele diz que o Salmo 103 seria o suficiente como livro de hinos para a igreja, e se nós tivéssemos somente esse salmo como livro de cânticos, nós teríamos o suficiente para a gente cantar o ano inteiro. Se você percebeu o que está escrito nesse salmo, o que ele está falando nesse salmo, aquilo que ele abrange nesse salmo, até chegar no universo inteiro, você percebe que há muitas coisas que a gente tem para bendizer o nome do Senhor. E por isso que todo mundo que a gente vê, todos os lugares, querem fazer música com esse salmo.
Porque esse salmo é completo, esse salmo é maravilhoso. E é um salmo, se você percebeu, que ele não pede absolutamente nada. Não tem um pedido a Deus. Davi não pede nada no salmo inteiro. E David Paulson, que é um pastor que inclusive morava aqui perto, morreu agora na época do Covid, que tem livros muito bons, ele disse o seguinte, David Paulson, ele diz o seguinte: não há lista de compras nesse salmo, ou lista de coisas para pedir a Deus, e a razão é porque Davi quer somente bendizer o nome do Senhor. Geralmente, é óbvio que na nossa vida, a gente tem a concepção de que Deus tem de nos abençoar e nos conceder coisas. A gente está meio formatado para isso já. E nós enchemos de expectativas, listas de pedido a Deus, mas nós queremos que existe dentro de nós, a grande verdade, a nossa parte de também adorar a Deus. Porque a gente só entra para Deus pedindo coisa. Como eu disse para vocês, eu tenho os meus medos, eu tenho as coisas que eu quero pedir a Deus. E às vezes a gente se pega nisso tudo e esquece de bendizer o nome de Deus, que é a nossa parte de adorar a Deus. Não como uma moeda de troca, e não por aquilo que Deus pode nos dar, mas por aquilo que Deus ele representa na nossa vida. Então, muitas pessoas, elas dizem, você já ouviu isso? O que eles falam? Feliz ano novo, que Deus te abençoe. Percebeu isso? E outras dizem, graças a Deus. Agora, desses todos que falam, será que todos realmente, esse graças a Deus, vem carregado desse louvor, dessa bendição a Deus, porque é esse Deus que a gente segue? Ou são palavras jogadas ao vento, sem um real significado ou sem intenção? Foi palavras que jogou ao vento, é bonito. Mas aqui, ao invés de pedir benefícios de Deus, Davi, ele é quem bendiz e abençoa a Deus, nesse sentido. E aqui nós olhamos que na questão de abençoar a Deus, agora olhando pela outra parte, a gente falou de Deus nos abençoar. A palavra Barak aparece, Deus criando, Deus abençoando várias vezes. E agora, como é que fica a gente abençoar a Deus? Como é que a gente pode fazer isso? E aqui é interessante que não há nada material. Você já parou para pensar, como é que eu abençoo Deus? Para pensar, como é que eu uso essa palavra para Deus? Como é que eu posso bendizer o nome de Deus? E Davi, ele dá esse sentido, porque não há nada material ou físico que nós podemos dar a Deus para abençoá-lo. Você percebeu isso? Não existe nada que a gente pode dar a Deus. Deus, ele não precisa de dinheiro. Deus, ele não precisa de ouro. Deus, ele não precisa de fama. Deus, ele não precisa de saúde. Você precisa orar para Deus, Deus, que o Senhor tenha saúde. Não. Deus, que o Senhor tenha dinheiro. Deus, eu quero fazer uma oração para o Senhor, que o Senhor tenha esperança esse ano. Que o Senhor esse ano seja vitorioso. Eu acredito que tem gente que ora assim, ou pelo menos tem essa consciência. Que Deus tenha um futuro, ou que Deus tenha uma casa, que Deus tenha um bem-estar, que Deus tenha um livramento. Deus não tem necessidade de nada disso. Isso não é uma bênção para Deus, mas somente para nós humanos. Mas não para Deus. Agora, puxa André, então como é que eu bendigo, abençoo? Por que eu faço isso para Deus? A única coisa que nós podemos dar a Deus, ela está relacionada a nós mesmos. Olha que lindo. A única coisa que você pode dar a Deus está relacionada com você. Só. E é a nossa adoração, é a nossa devoção, é a nossa obediência, a nossa submissão e a nossa exaltação a Deus. Não adianta eu chegar para Deus e falar, Deus, louvado seja o teu nome, eu amo a Deus. Eu não sigo a Deus, eu não ouço Deus, eu não falo com Deus, eu não leio a sua palavra, eu não tenho intimidade com Deus. Irmãos, isso tudo é balela. A minha devoção, ela é mostrada com o meu dia a dia, o meu interesse. Se eu não tenho interesse de ler a Bíblia, eu preciso correndo entrar com Deus e falar, Deus, eu estou cansado, eu trabalhei muito, eu não aguento. Mas começa a pedir para o Espírito Santo que habita dentro de você, para fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Se você quer entrar num ano de viver experiências, eu quero.
com Deus esse ano. Eu falei, Deus, eu quero viver o melhor ano da minha vida com o Senhor. Eu quero viver a melhor experiência que eu já vivi com Deus na minha vida. Porque, irmãos, quando eu estou escutando a palavra de Deus, eu não consigo me distrair. Você consegue perceber isso? Quando eu escuto a palavra de Deus, eu não consigo me distrair, primeiramente, pelo respeito que eu tenho pela palavra de Deus. E segundo, porque eu sei que algo bom vai vir de lá para a minha vida. E a palavra de Deus, ela é muito importante, então não há como eu abençoar a Deus, porque Deus não precisa de nada do que a gente precisa. Agora, o que Ele quer é a nossa adoração, a nossa devoção, obediência, exaltação ao nome dEle. Isso é o que realmente, quando eu falo Deus, eu te amo, isso é amar a Deus de verdade. Concordam comigo? Tem alguma coisa diferente disso? A Bíblia diz alguma outra coisa? Quando a gente fala, vamos trazer o nosso dinheiro para a igreja, para abençoar, ou vamos ajudar a tal causa, por que a gente faz isso? Porque a gente quer ver a porta aberta da igreja, porque a gente sabe da nossa responsabilidade com a igreja, porque a gente sabe que a igreja abençoa outras pessoas, e se eu não faço parte disso, eu não adoro a Deus, é simples assim. Eu adoro outras coisas, eu preciso pôr meu dinheiro, e esse dinheiro é um saquetel furado, porque vai furar e vai vazar, e vai ficar lutando a vida inteira para isso. Mas dinheiro é uma coisa que a gente sabe e já fala. Agora, existem outras coisas na vida. Existem muitas outras coisas na nossa vida. E a gente quer começar um ano bom com Deus, vivendo experiências com Deus. Escuta o que Davi está dizendo: bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Não tem, olha, Senhor, alguma coisa, não é tudo que há em mim se eu quero viver algo com Deus. Não há negociação. E hoje é um ótimo momento, à medida que a gente entra no novo ano, irmãos. Esse Salmo 103, ele é um convite para utilizar bem esse precioso tempo que tem passado cada vez mais rápido, verdade ou não? Você está percebendo isso? Não sei se é porque eu estou ficando mais velho também. Então, com 53 anos, eu tenho visto o tempo passar muito mais rápido. Outro dia a gente estava com a igreja fechada, Covid, sabe outro dia quando é? 4 anos atrás. E ainda hoje a gente está sofrendo as consequências por causa do Covid. A dureza, ela continua, mas o tempo passou rápido. A gente olhou e nem viu. E aí, com tudo que a gente está passando, a gente olha para trás e a gente vê que depois de Covid veio muitas outras coisas. Veio guerras, e guerras, e guerras, e a gente sabe que isso é uma coisa que faz parte do mundo que a gente vive. Agora eu vou ficar sentado esperando que o mundo ele viva a mil maravilhas, ou eu vou bendizer ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e eu vou olhar, por exemplo, para esse salmo que eu quero estudar com vocês, e começar a aprender e olhar, puxa, eu quero, Deus, viver uma experiência nova com a minha vida. Eu não quero fazer o que eu quero fazer o que Deus quer para a minha vida, porque nem eu sei direito o que eu quero. Eu posso estar cometendo o maior engano da minha vida, então é melhor eu consultar a Deus. E não há melhor oportunidade, melhor época para a gente fazer isso, sabe quando? Agora, quando vira o ano. Para pensar um pouquinho. Quando faz o mês de junho para o mês de julho, nós falamos, o mês passado. Quando a gente fala do mês de agosto, falando do mês de abril, na Páscoa passada, ou no mês de abril eu fui viajar. Agora, quando vira o calendário de dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, a gente já fala uma coisa, o ano passado. Quando a gente fala dos anos que passaram, a gente fala assim, o ano 60, os anos 70, e a gente lembra do quê? Coisa velha, no sentido de que já não faz mais parte do nosso tempo hoje, porque o ano virou. Os anos 90, os anos 2000, já começou a ficar velho, do ano 2000. São 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu era uma pessoa completamente diferente, em muitos aspectos. E toda vez que a gente vira o calendário, é diferente, porque a gente olha com uma perspectiva diferente. 2023 ficou para trás, irmãos. Virou história para nós. A gente vai falar desse ano todo mês que a gente virar o calendário. A gente já está programando para viajar, a gente já está programando o que a gente vai fazer esse ano, mas pode prestar atenção, você não fez plano para 2025, praticamente. Você fez plano para 2024.
Os nossos planos, eles vão, 2025 eu tenho um plano de fazer, mas esses planos não são planos sérios. Os planos sérios são aqueles que eu faço para 2024. E essa é uma oportunidade para mim chegar diante de Deus e falar como Davi, ele falou, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nesse ano de 2024 eu quero viver uma experiência com Deus. E quem vai me fazer viver essa experiência é Deus. E eu vou ser coparticipante de Deus, porque eu me coloco na dispensação de Deus. E nós precisamos aprender, e eu já estou terminando, nesse balanço que a gente tem agora, porque a gente está com, quantos dias a gente tem no ano? Quantos dias? 300 e? Quanto é que a gente tem nesse ano agora? 359. 359. Já passou 6. Esse ano é bissexto? Então, quantos dias falta? Um dia a mais. Percebeu como a gente vai perdendo? A gente vai perdendo os nossos dias. Passa assim. Semana que vem, quando eu trouxer a outra parte dessa pregação, já diminuiu a contagem. Os dias passam rápidos. E nós, nesses dias e nesse ano, nós vamos acordar, nem todo dia com o ânimo a 100%. Nós não vamos acordar nem todo dia com vontade, com ânimo de ir fazer as coisas. Não por causa do frio que está aí hoje. Mas vai ter dia que o nosso corpo não vai estar bom, que a gente vai estar doente, que a gente vai estar desanimado, ou para a gente receber uma notícia ruim. Ou vai ter dia que a gente está super animado, ou mais do que super animado. Você tá querendo, como a pesquisa disse, mover as pernas. Lembra que eu disse da pesquisa? Mover as pernas e dançar, porque você tem muito para jubilar e para cantar. Mas esse é o ano que a gente tem para viver. E como é que a gente escolhe viver esse ano? Eu trabalhei em São Paulo no almoxarifado. Talvez para os mais novos nem sabem o que significa essa palavra almoxarifado. Almoxarifado seria o estoque, onde a empresa ela tem os materiais e tudo. E eu trabalhava numa companhia, era a companhia Suzano de papel e celulose, e era uma companhia que tinha várias outras companhias. E eu trabalhava no almoxarifado central de São Paulo, e eu era o responsável, e eu mandava para o Brasil inteiro mercadoria, formulário. E naquela época não tinha esses computadores, não tinha nada. E era o quê? Era tudo formulário. Eu vou pedir eu preciso de comprar requisição de material. Aí você manda lá o formulário da requisição de material. Todos, aí para a sucursal de Recife, para a sucursal de Aracaju, aí você vai para a sucursal de Florianópolis. E a gente tinha que mandar. E uma vez por ano a gente fazia o que se chama de inventário. E eu me lembro como hoje, a gente tinha um galpão assim bem grande, mais ou menos como esse, várias estantes, e tudo separado por ordem numérica ou ordem alfabética, e eu ia lá, então fazia essa contagem. E eu me lembro que nas minhas contagens, primeiro, o inventário não era só para a gente descobrir qual a quantidade de mercadoria a gente tinha, mas era também para saber o que é que tinha, que poderia ser utilizado e que talvez no ano a gente não prestou atenção por causa de muita coisa que a gente vai fazendo e está lá desutilizado e poderia ser bem mais aproveitado. Então o inventário, primeiro, me ajudava a ver coisas que a gente não estava utilizando no meio de tanta mercadoria e falar, puxa, nossa, ninguém percebeu essa mercadoria, no decorrer dos dias caiu no meu esquecimento. Percebeu uma coisa? A segunda coisa é daquilo que não compensava eu ter no estoque. Falar, isso não vai usar nunca mais, está ocupando espaço, posso pôr outra coisa no estoque, ou posso ter uma coisa a menos para me preocupar, e pôr uma serventia, usar isso como papel de rascunho, fazer qualquer coisa, e era tudo, material de todos os tipos. Fechado para balanço, exatamente. Então, quando a gente, é o que o Brasil faz, né? Eles fecham para balanço e daí começa o ano novo novamente. E aí o que é interessante, porque eu usando essa mesma lição do almoxarifado, o almoxarifado não servia só para mim ver quantidade de coisas que eu tinha, mas servia para mim ver coisas que eu não estava utilizando que eu deveria estar utilizando. E também para coisas que eu não deveria mais ter no estoque, que eu já deveria fazer outra coisa com aquilo, e tirar de ocupar espaço. Não é a mesma coisa para a nossa vida? Não é exatamente isso que a gente deve fazer quando a gente fecha para balanço, e a gente no ano novo, a gente começa com um novo inventário? De você olhar para a sua vida e falar assim, puxa, eu vou fazer a contabilidade de como está a minha vida. Fazer um inventário de como está a minha vida.
E eu vou ver aquilo que está ocupando espaço, que não serve para nada. E vai me fazer esse ano, eu chegar no final desse ano e falar assim, puxa, ficou aqui ocupando espaço na minha vida, só atrapalhou. E eu preciso fazer um inventário. Ou olhar para coisas que poderiam ser melhores utilizadas e que eu não estou utilizando da forma correta, e falar para Deus, Deus, como é que eu faço com isso? Então bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E William MacDonald, que é um escritor que tem comentários bíblicos, ele diz o seguinte, fantástico o que ele fala, e eu quero parafrasear isso, nas minhas palavras, mais ou menos de acordo com o que ele fala. Olha o que ele diz. Uma das razões pelo qual nós amamos tanto o Salmo 103, e que a gente canta várias canções, não tem como dizer, eu não amo, canta, você canta um monte de canção, Bless the Lord, oh my soul, é uma delas que a gente canta. Conta as bênçãos, é mais ou menos a mesma coisa. Ele diz assim, é porque o Salmo 103, ele verbaliza de forma tão bela aquilo que geralmente nós sentimos, mas não encontramos palavras para expressar. Está no nosso coração, a gente sabe que precisa, mas a gente não encontra palavra, não sabe como verbalizar isso. E aí, em nenhum lugar, isso é tão verdadeiro como no caso do Salmo 103, pois de uma forma magistral, demonstra para nós, Davi ele mostra para nós, através do Espírito Santo de Deus, o que são ações de graças de verdade. O que é quando a gente fala, eu quero chegar diante de Deus com ações de graças? Pois nós lemos neste salmo os sentimentos que espelham as nossas mais profundas emoções de gratidão, e assim constituem em um chamado à nossa alma para bendizer o nome do Senhor. Olhar para esse salmo é quando eu olho para ele e eu falo, puxa, tem algo que eu posso melhorar com Deus. Olha que lindo o que ele está falando, o que ele está dizendo. E assim constitui um chamado para a nossa alma para bendizer ao Senhor. E quando a gente refere à alma, não quer dizer somente aquela parte que não é material, aquela parte emocional, mas sim toda a natureza, tudo aquilo que nós somos, corpo, alma e espírito, bendizer ao Senhor. E uma das coisas mais interessantes e mais maravilhosas, eu não sei se às vezes a gente para perceber, mas é bom porque a palavra de Deus ela nos orienta. Eu acredito que a gente sai daqui com uma bagagem hoje fantástica para a gente chegar em casa e parar para pensar diante de Deus. Porque Deus, ele faz o quê? Morada em nós. Deus faz morada em você através do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 2, verso 22, o apóstolo Paulo descreve que nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Morada. Nós somos moradas de Deus pelo Espírito de Deus. E a palavra de Deus hoje vem de encontro a cada um de nós, chamando a responsabilidade. Primeiro, pelo que eu disse do Salmo 103, particular, o meu louvor particular a Deus. Como é que eu me chego para depois eu expandir isso talvez para a minha família, para a minha nação, para as pessoas que congregam comigo? E para depois eu sair das minhas redondezas e ir isso com o Salmo a nível universal. E ver as grandezas de Deus para abrir os meus olhos, que Deus ele não está somente nas minhas necessidades, mas Deus ele está atuando em tudo. E eu concluo que nós precisamos sim valorizar, pois isso Deus fez por nós. Deus resolve habitar em nós, habitar em gente como nós. E Ele nos ensina que nós devemos aprender a bendizer o nome do Senhor, que nos dá o senso de cuidado e segurança verdadeiros, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você pode dizer isso ao Senhor hoje? Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Diga isso ao Senhor. Deus, tudo que há em mim, bendiga o seu santo. Diga mais uma vez, Deus, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mais uma vez, ficar gravado. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo. E eu garanto para você, que Davi ele mostra nesse salmo, o que Deus faz, como Deus abençoa, porque Deus ele vai falar para o homem, vai, multiplica, separação da terra, e Deus abençoa. Percebe? Deus ele tem papel atuador na nossa vida. Não faça nada sem Deus. Viva Deus de verdade.
E eu garanto que esse salmo vai nos ensinar, assim, nesse início de ano, muita coisa. Para a gente aprender a nos posicionar e nós podemos vivenciar essas bênçãos de Deus, porque Baraque tem os seus dois lados. Como eu me chego a Deus e como Deus se chega a mim. Vamos orar agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado, porque eu acredito que hoje nós com certeza fomos chamados à nossa atenção. A nossa vida passa rápido, rápido, rápido. E nós precisamos, Deus, tomar atenção. Tomar a atenção para viver estes momentos que o Senhor tem proporcionado da melhor forma possível. E a melhor forma possível, primeiramente, passa pelo Senhor. Nada mais, Senhor. Como filhos teus, como o Senhor, filhos que seguem o teu evangelho na tua casa, Senhor, possamos viver com intensidade aquilo que o Senhor tem para nós. O que Davi, ele conseguiu perceber e aquilo que ele viveu em sua vida. Deus, hoje, nós possamos aprender essas lições e possamos sair daqui hoje, não só nós que aqui estamos, mas os irmãos que estão conosco assistindo na internet, possam tomar uma decisão, não de ficar preenchendo pedidos somente, mas, Senhor, de entrarmos diante do Senhor para agradecer o Teu nome, mas que o nosso agradecimento ao Senhor, ele seja composto de ações, que as nossas pernas se movimentem, que o nosso coração se movimente, que as nossas mãos se movimentem, que a nossa mente se movimente, que o nosso corpo se movimente, porque se nós não fizermos isso, Deus, nós não estamos bendizendo o Teu nome. Por isso, nos ajuda, Senhor, a entender esse processo, Deus, dessa bênção, o processo daquilo que o Senhor quer fazer conosco, porque são tantas promessas que o Senhor tem para nós, Deus. Mas essas promessas, elas não são mágicas, não são mandingas, elas não são, Senhor, superstições, elas são coisas reais vividas pelos verdadeiros servos e servas de Deus. E o Senhor tem isso disponível para nós, Deus. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado por essa palavra, Deus. Que ela abra, assim, a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos viver infinitamente mais as Tuas bênçãos, porque é isso que importa, Deus. Pelo tempo que o Senhor nos promover para viver nessa terra. Isso é o que importa, Deus. Enquanto estamos vivos, que nós possamos fazer a coisa certa. No nome de Jesus, eu te agradeço por esse culto, por cada vida, pelos irmãos que nos assistem, guarda a vida de cada um e que nós possamos estar sábado que vem aqui, para a Santa Ceia do Senhor, para louvar o Seu nome e aprender um pouco mais a sermos gratos ao Senhor e bendizer o Seu nome por tantas coisas que a gente olha e não percebe que o Senhor está fazendo, Deus. Mas muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, que nos traz à mente, que nos chama a atenção e que nos orienta, porque o Senhor nos ama. E o Pai que ama, Ele corrige, Ele ensina, assim como o Senhor tem feito comigo, ensinado, corrigido, e que eu possa também, Senhor, da mesma forma, passar para os meus irmãos, junto com eles, aprendendo a Tua palavra, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Deus abençoe sua vida, abençoe aos nossos irmãos que nos assistem, e até semana que vem. Vamos louvar o Senhor agora com uma grande salva de palma por esse culto maravilhoso. Amém? Amém, amém. Semana que vem, então, estamos juntos para mais uma semana. Se vocês não podem vir, vai ter pela internet, mas de preferência esteja junto com a gente.